Agora são 4h07. Como dito há pouco, então, a expectativa é que a taxa de juros diminua nesta semana, um sinal que Lula está vendo como de melhora na economia, segundo ele. Se bem que, vou lembrar, até porque nós apuramos isso aqui, mostramos esse déficit das contas do governo, de pouco mais de 41 bilhões, a queda do investimento direto no país, também uma queda vertiginosa, o que demonstra claramente insegurança jurídica do investidor, insegurança na política econômica do governo. E a gente vê uma Câmara, na verdade, aprovando matérias econômicas em regime de urgência, atropelando todo o processo institucional de discussão. Mas, de qualquer forma, segundo o governo, há notícias boas na economia. Isso é o que parece, é que ele, obviamente, quer evitar qualquer turbulência e resolveu pausar a reforma ministerial. Vamos conversar agora com o André Anelli, porque ele tem mais informações. André, uma decisão que deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma saia justa com os líderes dos partidos, até porque, convenhamos, nós sabíamos que aquele atropelo na votação da reforma tributária, votação simbólica do CARF que deu maioria para o governo vai decidir empate, ele decide, ou seja, 6-5, não é mais 5-5, né? Tudo aquilo tinha um preço. E agora o presidente Lula está pausando essa reforma ministerial. Seja bem-vindo, André. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras. Olha, o presidente Arthur Lira, na verdade, ele não anda muito satisfeito com o rumo dessa reforma ministerial conduzida por Lula, não, viu? Isso porque o Palácio do Planalto já teria acertado, inclusive, a entrada do deputado federal Silvio Costa Filho para o governo, possivelmente para o Ministério dos Esportes. O Silvio Costa Filho, que seria a cota, então, do Republicanos. Outra possibilidade é o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas que não teria agradado tanto assim o partido que é ligado à Igreja Evangélica. Toda essa negociação teve pouca ou nenhuma participação de Lira, pelo que a gente apurou, e ele, consequentemente, Lira tem se sentido, de certa forma, desprezado pelo presidente da República. Na reunião entre os dois, entre Lula e Lira, que está prevista para esta semana, a expectativa é que arestas sejam aparadas entre as duas partes e que Lira faça formalmente, então, a indicação do partido dele, o PP, que trata-se do deputado federal André Fufuca, possivelmente pro Ministério do Desenvolvimento Regional. Se isso acontecer, Lula teria que arrumar um outro cargo para um dos principais aliados, que é o Wellington Dias, o atual ministro. Lula também tem resistido a essa alternativa e assessores já falam até em cargos em estatais, como, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. A presidente do banco, a Rita Serrano, ela tem sido alvo de críticas internas por uma apuração nossa por conta de desempenho e também o que seria considerado pouca habilidade política. Também nesse caso, o Lula tem resistido a mudanças porque prefere aliados mais próximos a ele em estatais consideradas estratégicas, como é o caso justamente da Caixa Econômica Federal. Agora, em relação a adiamento de reforma ministerial, Piotr, a gente ainda aguarda então a realização dessa reunião entre Lula e Lira, porque a informação que nós temos é que não tem nenhuma definição em relação à possibilidade de adiamento dessa pauta entre os dois líderes. Piotr. Vamos lá, André, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma reunião amanhã com líderes de partidos. Como é que ele vai chegar para essa reunião? Porque a gente ouviu hoje, inclusive, nós temos aí a declaração que foi dada pelo Jacques Wagner, que é o presidente, é senador e o líder do governo no Senado, e ele disse que quem está fazendo essa reforma ministerial é o presidente Lula, que não tem ninguém no meio dessa história, ou seja, não tem emissário nenhum, excluindo o Lira dessa conversa, o que é bastante perigoso. Mas, enfim, como é que o Lira vai chegar para esses líderes dizendo, olha, eu sou a ponte entre vocês e o Palácio do Planalto para fazer reforma ministerial e encontrar espaço para partidos lá dentro? Exatamente isso. Essa é a raiz de toda essa insatisfação de Lira, que pretende, então, acabar aparando essas arestas com o presidente Lula na reunião que está prevista para essa semana. E, como a gente disse aqui, né, Piotr, não existe
pelo menos por apuração nossa, a possibilidade de um adiamento dessa reforma ministerial, até porque o assunto entre ele e o presidente Lula, entre Lira e o presidente Lula, já foi adiado diversas outras vezes. A gente relembra que na semana passada, Lula acabou precisando reorganizar a agenda dele por uma questão de saúde, precisou passar pela segunda vez no intervalo de menos de 7 dias por uma denervação, justamente por conta das dores intensas que ele sente entre o fêmur e a bacia. Então havia uma conversa com Lula já agendada para aqueles dias, que foi adiada juntamente com outros compromissos. E aí, essa é também uma possibilidade de insatisfação de Lira, pelo que eu ouvi aqui de um assessor próximo a ele, porque já houve adiamentos em relação à conversa do assunto da reunião, da troca, então, de ministros. E aí não poderia haver agora um novo adiamento dessa reunião, que, como a gente disse, está prevista para essa semana, e nem mesmo um adiamento também da reforma em si, de forma concreta. Até porque o governo, ele não gostaria de esperar mais muito tempo por essa reforma ministerial, porque tem pela frente votações importantes, a exemplo do arcabouço fiscal e também da reforma tributária. Até por conta da tramitação dessas medidas, Piotr, o governo federal vê que é iminente a queda da taxa Selic, a taxa básica de juros, na reunião do Copom, que você estava citando essa semana, em até 0,5 ponto percentual, e por isso, então, não haveria necessidade de adiar essa reforma ministerial, agravando, assim, essa situação que já está um pouco complexa com o Arthur Lira. Muito obrigado, André. Bom, vamos lá rapidamente. Muita gente votou no ex-presidente e agora ele tem um terceiro mandato, olhando para o Lula do segundo mandato, ou seja, do crescimento econômico. Mas se a gente olhar rapidamente para aquele momento, aquele Lula Paz e Amor foi, na verdade, um projeto de marketing até em boa parte bem sucedido, que vendeu o Lula, que era raivoso lá no final dos anos 80. Se você é jovem, você não sabe disso, mas enfim, era um Lula com estilo mais raivoso, até no começo dos anos 90. Ele que perdeu as 2 eleições em primeiro turno para o Fernando Henrique, perdeu para Fernando Collor, depois no primeiro turno perdeu para Fernando Henrique. Acho que é o único presidente na redemocratização que perdeu a eleição no primeiro turno. Foi o que aconteceu com o Lula nas 2 eleições que ele disputou lá atrás. E muita gente acreditava que, não, mas é o Lula Paz e Amor. Bom, não é. Era um marketing. A gente vê um Lula mais raivoso, novamente raivoso, ou seja, talvez na essência dele. A questão do milagre econômico do segundo mandato era a cara da China, na verdade, que crescia a taxas de 14%, 13%, 14%, 15% ao ano e que demandava muita commodities e o Brasil tinha essas commodities para fazer. Muito em função, boa parte dessas commodities, como por exemplo as agrícolas, que foram revolucionadas lá ainda no regime militar, quando se fundou a Embrapa e se levou a fazer soja, que se só plantava em clima frio, no centro-oeste brasileiro. E hoje o Brasil é uma potência exportadora de soja, milho, enfim, justamente por causa do centro-oeste. Né? A melhoria, por exemplo, em questão de gado, ou seja, esse agronegócio que o presidente reclama é o que deu, por exemplo, para ele esse primeiro trimestre de crescimento da economia agora, que é uma conquista dos brasileiros, não é do governo. Né? É uma conquista dos brasileiros, é importante dizer isso. Sim, também parte de ações do governo passado, e esse governo, na verdade, fala contra o agronegócio. Então, é uma conquista dos brasileiros, não do governo, esse PIB do primeiro trimestre. Até porque o que depende do governo, a gente viu uma queda nos investimentos diretos no primeiro semestre e também um déficit de um déficit de 41 bilhões só no primeiro semestre, sendo que o governo passado entregou um superávit de 54 bilhões. Mas vamos lá. Agora o presidente Lula nomeou, inclusive, para o IBGE, indo contra, inclusive, a ministra de Planejamento, Simone Tebet, que ofertou a ele apoio no segundo turno da eleição do ano passado, Márcio Postman, que disse só o seguinte, segundo o jornal digital Poder 360. O indicado de Lula ao IBGE disse no sábado, 29 de julho, agora o último sábado, que o Legislativo tomou decisões equivocadas nos últimos anos. Citou a autonomia do Banco Central, olha só, a autonomia do Banco Central e a reforma trabalhista. Para ele, precisa se rever a autonomia do Banco Central, que está mantendo a inflação baixa, e a reforma trabalhista que permitiu que brasileiros trabalhassem durante a pandemia pelo teletrabalho. Esse é o nome de você trabalhar usando o Zap, tá? Vamos lá. O economista também defendeu rever a privatização da Eletrobras. Isso foi numa reunião promovida, na verdade, por aquele grupo, deixa eu ver, Prerrogativas, o mesmo que juntou Alckmin e Lula para a eleição do ano passado. Tudo isso é fato. Fatos são mais importantes
Porque eles são fatos. Fatos são fatos. Eles não precisam de narrativas para existirem. Fatos são como a lei da gravidade. Daí a gente vê um Lula que está agora simplesmente olhando de lado para qualquer, digamos, novo cristão que foi apoiá-lo lá no ano passado, né, os novos aliados, e agora, pelo que se indica, pelo que a gente está vendo, inclusive está querendo se afastar de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E que, na verdade, facilitou a vida do governo na Câmara, onde o governo perdeu votações quando o Lira não apoiou o governo. 4h17. Se eu falo agora com o nosso comentarista de Brasília, o Cláudio Dantas está conosco, justamente sobre esse adiamento da reforma ministerial. Oi, Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Bom, é isso. Nós temos uma situação agora com um horizonte mais confortável para Lula neste segundo semestre. E aí, mais uma vez, o Lula resolve puxar essa corda, esticar um pouquinho mais essa corda da reforma ministerial, que é uma pauta, Piotr, que ela está se arrastando há pelo menos 2 meses. Isso mostra, de alguma maneira, a habilidade do próprio Lula, que tem de lidar, tem de negociar com o Arthur Lira, né, que também é outro político profissional com bastante experiência, mas aí a gente teve a correria para a aprovação das pautas que interessavam ao governo, né, antes aí do encerramento do primeiro semestre, e agora o Lula abre o segundo semestre de forma mais confortável. Como ele está mais confortável, a questão é, para que reforma ministerial? Afinal de contas, você só mexe, né, se o time está perdendo. Se o time está ganhando, você não mexe. E aí, quando a gente fala de governabilidade, é disso que se trata. O governo precisa menos agora no segundo semestre deste Congresso, especialmente da Câmara, né, já que o Senado ele tem aí normalmente ele tem um Senado mais favorável. Então, na Câmara, onde tem essa resistência, onde de fato tem essa pressão toda pela reforma ministerial, ele está aí reduzindo essa interlocução com Arthur Lira e também tentando já colocar na praça, Piotr, a campanha para a sucessão do Lira de 2025. Mas por que isso? Porque você começa justamente a criar novos interlocutores. Por isso que ele está conseguindo aí aproximar os republicanos sem precisar fazer isso através do Arthur Lira. Então, o que pode acontecer ainda de reforma ministerial tem menos a ver com centrão e mais a ver com o governo, com essa capacidade que o Lula parece demonstrar aí de enrolar os líderes atuais lá do centrão no Congresso. Ô Dantas, que ninguém nos ouça. Talvez o presidente esteja nos assistindo, mas vamos lá. Isso me lembra uma história do PCdoB. Anos atrás, né? Um importante líder do PCdoB, que sempre foi um aliado, aliás, ganhou a alcunha vergonhosa de puxadinho do PT, que dizia, olha, o PCdoB é o seguinte, sempre concorda com o PT, apoia o PT e o PT promete que lá na frente vai ceder espaço para o PCdoB e nunca cedia esse espaço, não na proporção, digamos, do acordo anterior. Ou seja, o PCdoB deveria ter sido uma lição para o Arthur Lira, se por acaso ele realmente está irritado com o presidente. A outra coisa é que Arthur Lira ainda tem mais 1 ano e meio à frente da presidência da Câmara. Em política tem tanta coisa que pode acontecer e o presidente da Câmara instala processo de impeachment, não é isso? Segundo a Constituição? Sem dúvida. Mas acontece que o que realmente o que se deve levar em consideração nessa dinâmica política é a popularidade. E quando a gente fala de popularidade, especialmente em relação à opinião pública, a gente está falando de economia popular. Né? Se a sinalização da economia, apesar de tudo que você falou aí no primeiro bloco, né? Você muito bem fez aí as ponderações necessárias em relação à questão da inflação real, em relação à questão fiscal, que é hoje talvez aí o grande senão ainda dessas indicações. Mas quando a gente fala do mercado de uma maneira geral, da questão do crédito, que é hoje talvez aí um dos principais balizadores dessa política econômica do governo, né, na qual ele aposta mais, a redução da Selic, a disponibilidade aí de mais crédito na praça. Hoje o Haddad teve uma conversa com banqueiros lá em São Paulo, né? Então, aí em São Paulo. Então, o que se tem é o seguinte, a economia que manda. Se a economia tiver ok e o mercado trabalha com expectativas, as expectativas são positivas e ele consegue nadar, né, nesse cenário aí de um mar mais tranquilo, menos revolto, ele precisa menos no Congresso. Quando ele precisa menos no Congresso, se a população está dando apoio, ele não tem risco de impeachment e aí toda a capacidade de barganha de um presidente da Câmara, ela se reduz. E é esse o cenário que se avizinha. Mas olha, lembrando sempre, Piotr, a gente aqui, quando faz análise política, a gente está fazendo análise
do momento, do agora, de um frame, de um filme que ainda tem muita coisa, né, para acontecer, muitos episódios ainda dessa série que a gente está acostumado aqui a acompanhar há mais de 2 décadas aqui em Brasília. Como se diz, né, política é como as nuvens, né? São como as nuvens, né? De cada momento que você olha está de um jeito, né? Obrigado, Dantas. Conversamos amanhã.